Reciclagem da Visão. Vamos lá, mais um quadro Reciclagem da Visão, começando nesta segunda-feira. Já estamos com os nossos presbíteros passando na tela aqui pra gente. Temos Marcos Melo. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite, ministro da palavra Sérgio Alberto Alves, Lucas, Luciano, Vitória e toda a bancada aí. Deus abençoe. Aí, valeu, Marcos. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Todos aí que estão na mesa, o ministro, o Marcos Melo. Deus abençoe a todos. Aí, perfeito. Então vamos lá, né? Vamos dar aquela largada inicial aqui. O pessoal que está nos acompanhando no ao vivo pode comentar com a gente. E temos o nosso culto mundial que a gente estava falando há pouco. Já vou chamar o Marcos Melo aqui para introduzir o assunto do culto mundial. Marcos. Esse culto mundial aí, né, falando sobre Gálatas 6,14, né, sobre a questão, o apóstolo Paulo dizendo, né, que a glória dele estava na cruz de Cristo, né, e aí seguido de Gálatas 1,10, que o ministro comenta, né, um pouco sobre que nós estamos aqui não é para agradar homens, nem pessoas, né, mas para agradar o Senhor. E o que me chamou bastante atenção nesse trecho, né, que essa depuração que está acontecendo gradativamente na vida da igreja nesse momento aí, final desta era, né? Justamente as pessoas, elas querem, na vida da igreja, serem agradadas, né? E, como exemplo, elas querem agradar homens, né? E o que faz muitas dessas pessoas permanecer na vida da igreja não é por amor ao Cristo, né? Prova de que muitos estão saindo porque estão, como o ministro mesmo comentou, vendo comportamento, né, indecente nos membros do corpo de Cristo, e eles estão saindo da igreja por causa desses comportamentos. Isso prova uma certa imaturidade espiritual, porque o Espírito comentou nesse culto, né, que o que me faz manter na vida da igreja deve ser o amor ao Cristo, né, e não avaliando se as pessoas estão certas, ou se estão corretas, ou se estão pecando, ou se não estão pecando. Então, para mim, assim, me chamou bastante atenção essa parte, né? Uhum. E devo rever, né, qual a base da minha permanência na vida da igreja. Se não for amor ao Cristo, eu não vou suportar nenhum tipo de provação, e mais essas provações intensas que virão aí, porque realmente estamos no final desta era, e é necessário haver com mais intensidade essas provas aí, até para Deus poder ver quem realmente são fiéis na vida do corpo, para poder arrebatar sua igreja, né? Então, um ponto que me chamou bastante atenção foi esse. Por que eu estou na vida da igreja? Por que eu evangelizo? Por que eu cuido? Por que eu apacento? Por que eu me consagro? Se é por amor a pessoas, a homens, ou se eu estou buscando agradar a Deus, né? Isso que me chama a atenção, Lucas, nesse primeiro momento aí. Uhum. Ok, Lucas. Amém. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, né? Então, glória a Deus. E nesse culto mundial, né, só me leva, assim, a entender o meu tamanho, né? E uma coisa, assim, que eu levo, assim, para minha vida, o que é um vaso sem um conteúdo, né? O que eu sou sem Cristo? Eu não sou nada, né? Então temos que ter essa consciência no nosso coração, né? E clamar a Deus todos os dias para que a gente venha ser um servo obediente a Ele, né? E umas mensagens para trás foi falado assim: sois filhos do diabo, né? E qual é a paternidade que você está expressando, né, no seu dia, né? Na sua vida. Então temos que estar assim analisando o tempo todo, né? A que Deus estamos servindo, né? Eu escolho Cristo, em nome do Senhor Jesus, mas isso aí é uma luta diária, né? Como foi falado nesse culto mundial, que eu até anotei que temos que ser violento, né? Porque a nossa natureza, ela sempre nos leva ao pecado, né? A afagar a nossa carne, e para Cristo a gente tem que se negar todos os dias, né? Temos que padecer por Cristo todos os dias.
Mas à medida que a gente se achega a Cristo, mais a gente começa a se parecer com Ele, né? E temos que estar analisando, eu estou parecido com Cristo ou não, né? Então é isso aí, irmão. Deus abençoe. A gente tem aquela tendência, quanto mais vai descobrindo, vai se achando especial, né? Ah, eu sei demais, tô ficando grande aqui no reino. E essa passagem que foi liberada ali, né? A mensagem toda liberada pelo ministério trouxe ali, né? Exemplos ali de profetas, né? Inclusive, a gente até estava lendo no grupo familiar uma dessas passagens, né? Profeta esses que tinham uma intimidade com o Senhor muito elevada, né? E a gente nota mesmo, se tu para observar isso, quanto mais elevada era essa intimidade, menor a pessoa ia se sentindo. E a gente para se comparar, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que eu tô me afastando, Senhor, se eu tô ficando orgulhoso. É interessante a gente pensar, né, um pouquinho sobre o que foi falado. Luciano. E aí, Nicolas? Tem muita coisa nesse tema aí, né? Uma pergunta aí, né, para o ministro aí entrar com nós na conversa. Sérgio Alves aí, a cruz hoje foi rejeitada, né? A gente olhando para esse cristianismo moderno e também, né, pela falta de comportamento, assim, de uma entrega do Senhor. A cruz, ela foi rejeitada pelo povo cristão por expor as trevas, por expor o ego, por colocar para fora. Porque essa semana nós tivemos uma mensagem que fala sobre Romanos capítulo 7 ali, né? E Romanos capítulo 7 eu sempre penso assim, que foi uma pedra que Paulo levantou e mostrou uma cobra ali embaixo, né? Que ninguém via. E tá ali, né? Quem lê Romanos capítulo 7 vê a habitação. E esse culto mundial veio com Gálatas 6,14 ali falando explicitamente, né? Um dos versículos que fala muito sobre a cruz de Cristo, né? O mundo crucificado para mim, né? E eu para o mundo. Isso frustra muita coisa, né? O que o irmão poderia acrescentar, né? Compartilhar aí sobre esse tema aí. A cruz foi rejeitada pelo cristianismo hoje, atualmente? Olha, eu vejo assim que a cruz nada mais é assim do que você liberar o Cristo para te usar, porque você escolhe isso, ele não te obriga a isso, né? Mas é muito prazeroso para o crente viver a vida natural, que é dirigida e governada pelo ego humano, porque são coisas familiares e prazerosas para ele viver. Então, no momento em que ele sabe que alguém vai anular completamente sua natureza humana, e ele vai ser governado por alguém que é perfeito, que é o Cristo, né? E ele, de antemão, ele já imagina que ele vai perder completamente todas as suas vontades pessoais. A gente já sabe que isso vai acontecer porque a gente conhece a verdade. Então, quando a gente olha que vai perder, vai ter que mudar tudo que tu gosta para ser mandado eternamente dali para frente. Então, só se tu sente muito amor por essa pessoa. Senão, tu não vai fazer. Em contrapartida, os crentes não amam a Cristo porque eles não tiram tempo para conviver com Cristo, para se expor a Cristo, para sentir Cristo. Eles não tiram tempo para isso. Eles estão envolvidos sempre. E a vida inteira o crente gravita em volta das suas paixões, das suas concupiscências, dos seus interesses pessoais, de manter o seu valor pessoal, manter seu ego assistido e suprido, manter sua alma suprida pelo mundo e pelo sistema natural. Então fica difícil. Assim, ele não tem força. É que nem a mulher que quando chega na hora de dar à luz, ela não tem força para dar à luz, tem que cortar a barriga dela para tirar o neném, entende? E é isso que Deus vai fazer conosco. Vai ter que fazer uma cesariana para arrancar o filho varão de dentro de nós, né? Porque quando a mulher começa a sentir as dores e a dilatação não vem,
que acontece? Ela entra em desespero, ela quer que faça qualquer coisa para se livrar daquela dor. E aí, então, tira o nenê pela barriga e não pela via que o Senhor queria. Entende? Então eu vejo a igreja assim, todos precisando de uma cesariana. E dói. A cesariana dói, a recuperação demora. Pois Então vamos lá. Muito bem. Precisamos de uma... Outra coisa que eu queria complementar aqui, Vai lá. que temos tempo aí? 1 minutinho, Sérgio. Sempre que a gente vê líderes na igreja, e eu gostaria de deixar uma pergunta aqui. Deus te escolheu para ser líder porque tu é bom e perfeito, santo, justo? Vou pedir uma ajuda aí das meninas, então, para ler os comentários. As meninas aí do remoto. Certo, vamos lá, então. Vamos ver os comentários aqui do YouTube. Teve um comentário que diz assim, ó: a cruz é a ressurreição e vida. Quando aquele ladrão que estava ao lado de Jesus reconheceu-o como Senhor, ele ganhou o reino junto com Cristo. Você precisa deixar Cristo comandar a tua vida e ser servo. E nós também temos o pessoal deixando boa noite aqui. A gente te convida a deixar os teus comentários. A gente tem mais comentários aqui do pessoal que deu boa noite, né? E se você chegou agora, acabou de sair dos comerciais, né? A gente tá falando um pouquinho do culto mundial, das mensagens que a gente teve semana passada, com 2 presbíteros convidados aqui, né? Então, se você assistiu, tem algum comentário, deixa aqui que a gente vai ler, vai ajudar aqui na edificação do programa. Então, vamos relembrar a pergunta que o ministro trouxe aqui antes, que era sobre se os líderes foram escolhidos porque são bons, têm qualidades. Vou deixar aí para começar pelo Marcos. Eu sempre compartilho aqui com o pessoal aqui no rebanho, até acho que na época o Lucas também participava aqui do rebanho, vai lembrar que a gente foi pensado lá do mundo, não porque éramos bons, né, mas porque eu acho que nem o mundo não aguentava mais a gente, né, de tão ruim que nós éramos, né. Mas a resposta, assim, mais clara para essa pergunta está na própria mensagem do culto mundial, quando o ministro fala aí pelo Espírito, né, que a morte de Cristo Jesus na cruz foi para exterminar o pecado que impedia nós de servir ao Senhor, né? Então, não podemos nos inchar porque fomos eleitos e viemos para a vida da igreja. E pelo contrário, né? E o nosso papel aqui realmente é de aceitar que sem Cristo não existe mais nenhum de nós, né? E hoje a gente tem essa oportunidade maravilhosa que deve ser considerada por cada um de nós como um privilégio, como uma alegria, né? Poder ser, de alguma forma, instrumento de Deus aí para edificação do seu projeto. Porque foi pela cruz, né, que a natureza pecaminosa foi exterminada, né? E nós estamos nesse percurso aí da restauração da nossa alma e que o projeto de Deus vai ser estabelecido, né? Comigo ou em mim, né? Mas aprove Deus aí, dá essa oportunidade para nós, né? Então, da minha parte, assim, eu sempre oro ao Senhor, assim, que o Senhor me ajude muito, né? Porque realmente o Senhor, por ser perfeito e quer tudo na sua excelência, né? Ele sempre me ajude, me dê forças aí para a gente ser capacitado pelo Espírito para fazer aquilo que Ele realmente deseja, né? Então, em hipótese alguma, eu posso pensar ou deixar infiltrar na minha mente esse tipo de pensamento, que eu sou especial ou que eu sou diferente de qualquer outro, né? Por ter recebido a redenção. Pelo contrário, custou caro para Deus, né? Tudo que eu sou como natureza pecaminosa, e sempre essa natureza sempre atrapalha o Senhor, né? Então eu tenho que ter sempre esse constrangimento, né? E sempre ter um coração grato pela eleição de poder, de alguma forma, cooperar com esta obra, né, gente? Ok. E Lucas, aí quando foi ungido presbítero, veio esse sentimento aí? Será que eu sou especial? Será que eu tô melhor que os outros? Com certeza vem esse sentimento, né? Mas Deus já dá uma rasteira rapidamente ali, Ele já nos coloca no lugar, né? Mas tem sido uma experiência tanto, né? A experiência de estar aqui em Lagoa Santa, né? Experienciando todos os dias ali o apacentar.
e cada dia Deus mostrando que a gente não é nada, né? Que a gente depende de Deus para tudo, né? E como o Marcos falou, né? No mundo a gente não prestava, a gente veio para a igreja, né? E é a mesma coisa, assim. Eu comecei a dar trabalho lá em Ouro Fino e mandou para cá. Brincadeira. Mas tem sido benção, assim, né? Deus sempre nos colocando no lugar que a gente tem que estar, né? E a mensagem da cruz é isso aí. Glória a Deus. Também do Luciano. O Luciano, eu sei que já faz um tempo aí que já tá como pastor, presbítero, né, Luciano? E como é que era na época? Tu viu que a igreja amadureceu quanto a esse assunto? Ou tá a mesma coisa ainda quando recebe algum encargo de liderança? Se infla? Isso sempre foi assim? Era pior? Melhorou? Como é que é? A resposta aí da pergunta que o Sérgio fez é sim, né? Às vezes dizer que sim, dizer que não, isso é maquiagem, né? Sim. Que nem o cara que compra um sapato novo, né? Sai faceiro, se achando, até dá um tropeção, né? Até quando corta o cabelo, né? É isso, qualquer coisa que faz, né? Bota uma jaqueta nova, alguma coisa, né? Então o cara pega o óleo ali, né? O diabo chega junto. E diz que tu é melhor que a congregação, né? E ali se passa, porque se a gente não disser sim hoje aqui, porque uma pergunta é sim e não, né? Não teria o teor que Deus trouxe no culto mundial, onde para trazer assim um chacoalhão, né? Porque há um engano muito grande, né? De que sou melhor porque sou salvo, sou especial. Isso é um engano, né? Por isso que houve essa rejeição da cruz, porque quando vem uma mensagem forte que mexe, né? Porque há um comentário, né? Quando vem uma mensagem ao vivo que chama a atenção, há aquele comentário, aquelas reações verbais, né? Mas não é isso que Deus vai olhar, Ele quer olhar agora nos próximos dias as circunstâncias que Ele vai permitindo na nossa vida. O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Esses dias eu estava preocupado com uma situação que eu tinha que resolver dentro de casa a nível de um estudo que eu tinha que fazer. E eu tinha uma visita para fazer. Então, se eu fizesse um, eu não conseguia fazer o outro. E aí Deus me disse assim, o que é importante? É botar o pé na calçada e ir lá fazer o que está aí na tua mão para fazer. Entende? O ir, o fazer, é que nem as mensagens. A gente ouve, né? As pessoas, tu viu, olha só, culto mundial, que bênção, né? Mas ali, às vezes, no meio da semana, vem uma circunstância desagradável, fala mal de ti, vem um sacode, né? E ali é o que tá para acontecer, né? Sim. Puxando um pouquinho, ontem teve um comentário, assim, né? Dentro da mensagem, assim, saí da igreja porque eu olhei pro irmão, né? Aquilo ali me chamou a atenção, né? Mas isso tem muito hoje na vida da igreja. Né? Às vezes o povo está com a lupa em cima de uma liderança, em cima de uma das pastas, né? E isso é um perigo, né? Deus nunca mandou nós fazer isso, né? O Espírito nunca orientou a fazer isso, né? Porque isso pode me levar, assim, a ter uma grande decepção. Porque eu estou olhando para um ser humano que é falho, que tem erro, que tem uma natureza pecaminosa, né? Sim. Então, vamos em frente aí, Nicolas. Pois é. Mais espaço. Nós temos um exemplo aí que é para ajudar a gente a pensar um pouco. O Zaqueu, por exemplo. Jesus se deslocou para um lugar, em Jericó. Ele não tinha muita coisa para fazer lá. E quando essa passagem em Jericó, só teve um fato registrado na Bíblia, que foi que o Senhor chamou Zaqueu para ir na sua casa, porque tinha um plano de salvar aquele homem. Aí você observa, aquele homem era... Se você olhar os livros históricos sobre a pessoa de Zaqueu, ele era a pessoa que tinha todos os defeitos das 7 nações. Se você estudar a vida de Zaqueu, como ele foi na vida, ele tinha tudo que era pecado. E aí, numa conversa com Jesus disse, hoje houve salvação. Esse homem se converteu. Por quê? Porque ele ficou honesto, ficou fiel, se livrou do temperamento, se livrou da lascívia,
da perversão, se livrou da corrupção. Não. Ele não mudou essas coisas. Mas por que Jesus disse, houve salvação nessa vida? Porque ele viu o verme que ele era. Só isso. É isso que Deus quer de cada um de nós. Isso é a cruz. Enquanto você não enxergar que você não presta, como homem natural, não tem conversão. Sim. E aí a gente fica nessa tentativa frustrante de fazer melhoramentos pelo autoaperfeiçoamento. E sendo que só precisa se negar para liberar o Cristo. Eu vou só deixar o Cristo se liberar através de mim quando eu ver que não tem nenhuma condição de ser bom. Pois então. Tem um comentário A gente aqui teve- Pode ir lá, Ana. Teve comentários aqui no YouTube do pessoal sobre o assunto. Aí a Jéssica Capelletti comentou assim: se procura agradar a homens, não seria um verdadeiro servo de Cristo. Olhar para Cristo é essencial para a nossa jornada na vida da igreja. E também o Juliano Lacerda comentou: culto mundial foi uma exortação para a igreja voltar para a Avenida Central e restaurar o temor do Senhor nos corações. Não respeitamos mais nada, nem as reuniões, temos respeito à pessoa do Senhor Jesus. Em cima desse comentário que a gente teve agora aqui, teve uma parte do culto mundial onde foi trazido, né, que nós estávamos em declínio em um momento que é muito perigoso, foi dito assim, né, que o Espírito trouxe em relação a isso. Nesse momento perigoso, eu acho que na verdade pra gente sempre é, ainda mais quanto mais perto do Senhor voltar, mais ainda. Mas o que a gente pode fazer em relação à consagração, né? Porque a consagração, ela tem vários itens, mas qual deles poderia nos auxiliar mais nesse momento? É o jejum? Enfim, até nos levar à prática? Para o ministro. Olha, no meu ponto de vista, para mim a pergunta? No meu ponto de vista, sim, a meditação na palavra é o que dá muito efeito para mim. Claro que o jejum é um recurso que eu sempre recorro quando eu vejo que eu não tenho a menor possibilidade de vencer aquilo. Então, eu acho que a meditação na palavra te coloca dentro de um esquema em que você a qualquer momento pode receber a luz divina para reconhecer que tu é um caso perdido naturalmente. No meu ponto de vista é isso aí. É a meditação na palavra. Queria perguntar para o ministro também, que foi trazido no culto mundial, que a gente deve revisar as 12 últimas mensagens, né, que a gente teve no Ministério da Palavra. E como eu não acho que deve ser feita essa revisão, porque às vezes a gente tem esse costume, né, a gente senta e escuta uma atrás da outra, ou escuta no ao vivo e não volta. O que a gente deveria fazer, assim, para realmente conseguir pegar a essência de cada uma e entender o que o Senhor está querendo falar conosco? Isso é muito relativo para uma pessoa para outra. Você vai escutar as 12 mensagens, Deus vai falar diferente com cada um. Não tem um padrão. Então, quando você está escutando uma mensagem espiritual do Senhor, ou lendo a palavra, vai ter momentos que Deus vai falar a rema com você. Ali você tem que parar. E ali você tem que aprofundar, e ali tem que gastar mais tempo, porque é ali que Deus te tocou e te iluminou. Então, minha experiência, né, na minha vida funciona assim. Então, quando eu fico brabo com alguma coisa que eu li, que eu ouvi, e quando eu fico com vergonha daquilo que eu li, daquilo que eu ouvi, então ali eu tenho que parar. Ali tá uma dificuldade em que só uma intensificação da luz de Cristo pode me libertar ou melhorar um pouco. Né? Porque libertar na era da graça não tem como. Total. Ainda seguindo esse mesmo tópico que a Vitória trouxe ali da consagração, né? Na mensagem de quinta foi trazido pra gente que é um processo, né? Eu preciso conhecer o Senhor para que então eu ame Cristo, né? Para que então eu possa praticar o que o Senhor me fala, né? E aí eu queria perguntar pro Lucas, qual que tu acha, Lucas, que é assim a nossa maior deficiência nesse processo? Onde tu vê que tá a nossa maior falha?
nossa maior falha é confiar em nós mesmos, né? A gente sempre, assim, tá olhando de forma racional e a gente nunca olha com a ótica de Deus, né? E a gente, igual o ministro mesmo falou, a gente precisa mudar a nossa visão, né? A gente precisa, assim, meditar na palavra e ver o que Deus quer, né? Muitas vezes a gente tende a fazer coisas que aos olhos são bons, mas é o que Deus quer. Então a gente tem que estar com os nossos ouvidos, nossos olhos atentos para o que o Senhor quer. A gente não fazer mais nada, a gente não precisa fazer nada, né? A gente tem que ser obediente a Ele e estar com os ouvidos abertos para o falar dele, né? Para isso é o meditar na palavra e para a gente estar sempre atento, é o essencial. Mas essa aí é a falha que a gente tem, de acreditar em nós mesmos. Ok. Estamos indo para o finalzinho aqui do quadro. Não sei se tem mais algum comentário aí, Vitória, que chegou. O pessoal do YouTube pode ir comentando, fique bem à vontade. A gente teve um comentário interessante da Karina Carvalho dizendo assim, ó: sair da igreja porque viu imperfeição no líder, mas não saímos do mundo ou do emprego quando vemos imperfeições dos líderes naturais. Será que é porque a gente não vê a atraente recompensa que não vemos em Cristo, né? E teve outro comentário aqui da Leandra Machado dizendo: devemos ter a plena consciência que não estamos na igreja para agradar a homens, e muito menos para olhar para os homens que lá estão, mas sim por Deus e pelo Espírito. E eu até lembrei que quando eu conheci a palavra, assim, e tem vários materiais mais antigos que falam sobre a questão do dízimo de tempo, né? A gente tem o dízimo em relação a dinheiro e tem o dízimo de tempo. Marcos, como é que é, assim, a gente pode relembrar esse assunto, talvez, para a questão da meditação? Essa questão de, como o ministro falou, né, que é um papel importante na nossa santificação, a meditação na palavra. Eu vejo assim que a motivação de nós estarmos acessando, né, a meditação da palavra que deve ser revisada, porque essa experiência de Zaqueu mesmo aí, ele estava meditando nas palavras que Jesus falou, né? E aí, como foi falado no culto mundial, ele se viu que era um verme. E quando ele teve aquela intimidade com Deus e viu a sua condição de miserável, aí fluiu uma atitude, né, de santidade, né? Então, hoje eu vejo que é uma deficiência que nós temos, assim, qual é a motivação que eu estou meditando na palavra? Será que é para eu me enxergar que realmente eu sou um verme? Porque se essa for a motivação, né, vai fluir uma atitude de Cristo após aquela meditação, né? Então eu vejo assim que um dos pontos mais fracos assim que eu sinto, né, na minha pessoalidade, é rever essa motivação. Porque daqui a pouco eu estou meditando, estou ficando especialista em alguma área do Ministério da Palavra e estou me achando que já sou um Deus, né? E esse é um dos maiores pecados aí, né, que hoje o cristianismo comete, substituir o Criador pela criatura, né? Então, a motivação de estar acessando, isso é muito importante sim a gente rever. Amém? Ok, acho que a gente vai finalizando aqui então. O tempo deu aquela encurtada, né? A conversa vai ficando boa, o tempo vai voando. Mas muito bem, eu já agradeço aqui o pessoal que deixou os comentários, os últimos aí que a Vitória leu, que as meninas foram lendo ao longo da live. Você pode mandar no privado também as experiências conforme for vindo aí na semana, né? O Luciano disse ali, quando a gente acompanha uma mensagem de edificação, e é bem isso, é durante a semana que vai vir a prova. Até posso achar legal a mensagem ali na hora, né? Mas tem sempre o teste, a gente escuta o seminário, depois, durante a semana, vai vir as oportunidades para te praticar aquilo que foi ouvido ou relembrado, né? Porque muita coisa a gente já ouviu aqui através deste ministério. Mas muito bem, agradeço aqui a participação do Lucas. Já vai deixando as considerações finais aqui, Lucas. Obrigado a todos, Deus abençoe. Deus abençoe o Marcos, o ministro, todos aí da mesa. E aí, até mais. Beleza, Obrigado, valeu, Lucas. Marcos. Deus abençoe a todos, né? E lembrando aí da nossa programação agora dia 1º de junho, né? Formato virtual, mas nós estaremos aí em nome de Jesus reunido aí, o pessoal, para estar prestigiando Cristo e aguardando aquilo que Deus quer nos dizer. Uma boa noite a todos e Deus abençoe. Aí, valeu, Marcos, igualmente. Vou cumprimentando aqui também a bancada de dar tchau pro Sérgio aqui, pro Luciano, né, primeiramente aqui.
Que é o pastor que está participando. Um aviso rapidinho aí, Claro. né? O encontro de Cachoeira do Sul aqui, os irmãos aqui da cidade de Cachoeira do Sul poderão vir assistir o encontro presencialmente aqui na igreja Otto Mernack 344. Todos estão convidados aqui. Esse sábado, então, às 14h30? Fechou. Isso aí. Encontro de São Paulo, viu, gente? Então, como a gente tinha comentado, vai ser conduzido de Cachoeira. Então tá aberto ao público, olha só que beleza. Você pode vir até aqui participar desse momento, tendo uma pequena comunhão aqui em Cachoeira, né? Isso aí. Deus é bom com a gente, era pra ser lá em São Paulo e a gente tá sendo Olha, beneficiado aqui. vamos participar do Encontro de São Paulo, viu? Sem voar. Sem voar. Que joia. Tá certo. E é o ministro da palavra, Sérgio Alves, que mais uma semana esteve conosco aqui. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço aí a participação, a comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe a todos, a audiência do programa. Voltamos a semana que vem.